Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14 de setembro e esse é o Comunhão Debate que fala sobre um tema que tem invadido o nosso dia a dia, que é a falta de proteção aos nossos princípios e aos nossos valores cristãos. Para conversar sobre isso, eu convidei três amigos, três líderes, na verdade, dois amigos, dois líderes que conhecem muito do tema e são pessoas que estão lutando para manter a nossa instituição igreja, a nossa instituição família inteira e sobrevivendo a esses ataques. Este é o Comunhão Debate. Bom, eu estou recebendo aqui hoje o meu amigo pastor Jorge Monteiro e também o meu amigo José Ernesto Conte, né, que vão nos ajudar nesse bate-papo, né, e que vão falar um pouquinho sobre as coisas que têm acontecido e sobre como a gente deve se posicionar nesse momento tão complicado. Mas antes da gente ouvir as saudações e entrarmos efetivamente no nosso debate, vou pedir para a produção soltar um vídeo para a gente se situar acerca do que está sendo. Ter arma, não tem dinheiro nem para comprar comida, mas vou ter a arma, aí vou matar o bandido. Isso. Tipo assim, que bandido, cara, que arma, não tem nem dinheiro para comprar comida, água, quanto mais arma. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsomínio. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsomínio. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora... Aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. A gente está lendo? A gente está fazendo? Manual do guerrilheiro urbano. Bom, é assustador, né? E eu me detive a observar a fala dela quando ele fala de se infiltrar na igreja e começar pelas crianças, pela escolinha dominical, demonstrando a fragilidade das instituições em sua autoproteção. Bom dia, Zé, bom dia, Jorge. Bom dia, Mário. Começo com vocês. Começo com você, Jorge. Bom, Mário, é interessante esse assunto e especificamente a abordagem que ela deu aqui, porque esse foi o tema de uma conversa que nós tivemos na última semana aqui com lideranças da igreja.
Nós estamos fazendo aqui um trabalho falando sobre o posicionamento da igreja frente a esses novos tempos, né? Nós estamos entendido a transformação que a sociedade tem passado, e eu sempre tenho comentado sobre a importância da igreja saber como lidar com isso. E então nós começamos a mostrar que durante muito tempo a perseguição, o ataque à igreja, ele acontecia onde? Nos níveis mais altos. Se atacava os adultos. Depois a gente começou a ver a sociedade influenciando os adolescentes. E hoje a gente vê que o ataque do inimigo sobre a igreja está sendo onde? Na infância. Quando a gente vê dizer que uma criança com 6 anos ela tem a capacidade de escolher o gênero dela, a gente começa a imputar dentro da mentalidade das crianças esse tipo de pensamento. E aí o ponto que eu trouxe nessa conversa foi muito interessante, que eu falei o seguinte: peraí, gente, será que então não é o momento da igreja parar de ver a escolinha dominical, lá, o local onde você coloca as crianças, como um local para você deixar a criança lá enquanto você assiste seu culto tranquilo e entender que o principal foco da igreja está, na verdade, na proteção e no ensino das crianças, porque a palavra fala, ensina a criança no caminho do Senhor. Cara, esse é o foco, para que você tenha um adulto saudável, né? No contexto que a palavra quer dizer isso, você quer ter um adulto espiritualmente saudável, socialmente saudável, cuida dele quando ele é criança. Então, as igrejas precisam realmente atentar para a importância do ministério infantil. Outro aspecto importante que nós comentamos, entender que não é o fato da pessoa chegar na igreja disposta a servir, que você tem que chegar e botar lá para servir. Precisa-se ter um entendimento claro que as pessoas precisam chegar aqui e você entender quem elas são, se elas têm raízes. Porque isso que eu vi essa menina falar, que ela fez parte da igreja e hoje ela está numa outra crença, isso é natural, isso é normal. A pessoa ela pode estar dentro da igreja e não ter formado raízes, não ter raízes sólidas que dão para ela nutrientes verdadeiros, de uma maneira que ela tenha firmeza naquela convicção dela. Então, a pessoa optar por uma outra crença, isso é natural. Agora, quando você vê isso ser elemento de uma estratégia, olhando a fragilidade da igreja com o objetivo de fazer com que suas intenções políticas, partidárias e etc. se transformem em realidade, esse é o ponto que tem que fazer com que a igreja ela tenha mais atenção e cuidado no que ela faz, em quem ela coloca para atuar, inclusive na igreja, como voluntário. Zé Ernesto. Eu concordo, viu, Mário? Concordo com o Jorge Monteiro, em grau, número... Onde eu assino aí, Jorge, as tuas falas. Veja bem, nós precisamos, de alguma maneira, acabar... a igreja precisa, de certa forma, ter conhecimento real de que nós estamos vivendo num tempo de batalha. Eu achei muito interessante quando ela disse que precisava de estratégia. Se você for lá em Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala a respeito das trevas, e fala das ciladas do diabo, a palavra que aparece lá para ciladas é a palavra metoteia. Quer dizer, é um método, é uma estratégia. O diabo só ataca a igreja com estratégia. Tá? Pensa que o diabo vem de maneira translocada, não existe isso. O diabo ataca, e exatamente nos dias de hoje, em que, me perdoe a constatação, mas muitas das nossas igrejas, desculpa, evangélicas, estão relegando a escola dominical a um nível inferior. Eu conheço várias igrejas que nem mais têm escola dominical, só tem culto. Entretanto, o trabalho com as crianças é de extrema importância. Educar as crianças, ensinar as crianças, isso é um processo que tem que se levar muito tempo e tem que ter muito... A igreja tem que investir nesse tipo de coisa. Por quê? Porque o diabo está usando as suas estratégias para destruir as nossas igrejas, e nós estamos, assim, ficando maravilhados com outras coisas, se preocupando com outras coisas, e não com aquilo que, de fato, importa para a manutenção das nossas igrejas. Eu acho que esse movimento que a gente tem visto acontecer, e aí a gente não pode deixar de falar da questão que envolve essa rachadura dentro da igreja, né, essa ruptura que houve dentro da igreja de direita e esquerda, né, de pensamento político
acabou entrando em questões filosóficas da religião, né? E no final desse processo político-eleitoral nós vamos ter muita gente ferida, com certeza, por conta dessa falta de sabedoria e da falta até dos líderes para a condução desse processo. Mas me assustou muito essa questão dita por essa senhora sobre a estratégia, guerrilha, e realmente você disse muito bem, Zé, nós estamos numa batalha, né? Uma batalha muito séria, né? E o ente família, né? Se você destrói a família, você destrói a igreja, destrói a sociedade, e a gente já está vendo isso hoje, né? A gente já está vendo isso hoje, a gente está vendo isso hoje dentro das famílias disformes, né? Desestruturadas, disfuncionais, que nós temos visto isso no nosso dia a dia. Né? O que você acha, Jorge, que a igreja precisa fazer para desconstruir esse movimento? Na sequência você fala, Zé. O primeiro ponto que eu vejo com relação a isso é que a igreja ela precisa entender um ponto fundamental, é que nós temos que lembrar que nós somos uma instituição cristocêntrica. Ou seja, o que influencia o comportamento, os nossos valores, os nossos princípios, na verdade, são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O grande problema é quando você vê atualmente um pensamento onde algumas lideranças têm achado que é importante a igreja se adequar a conceitos que o mundo tem achado que são fundamentais e que são inerentes ao contexto que nós estamos vivendo. Esse é um equívoco enorme que nós estamos entendendo. É interessante que eu fui levado essa semana, né, a ler a parábola do semeador, onde você vê claramente ali o comportamento do que a gente vê no mundo hoje. Pessoas que, no momento que a palavra é semeada, vem o inimigo e tira elas. Pessoas que recebem a palavra, mas no momento que vem a dificuldade, a perseguição, no momento que elas são contrariadas, no momento que aquilo não é politicamente correto, no momento que elas podem ser deixadas de lado, elas vão lá e abandonam isso. Eu até lembro que quando Jesus falou, né, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, um monte de gente largou ele. Qual foi a postura dele? Ele virou para os outros 12 e falou o seguinte, e vocês querem ir também? Ele em nenhum momento adequou o discurso dele porque ele tinha contrariado um monte de pessoas que resolveram não andar mais com ele. Ele tinha firmeza de convicção a respeito daquilo que era o chamado dele, aquilo que era a palavra que ele estava pregando. Então, o que acontece hoje? Eu vejo essa preocupação. Pessoas que não seguem a palavra porque ela é roubada, outros que simplesmente, no momento que vê uma dificuldade, fogem, e essa dificuldade muitas vezes está alinhada com o quê? Está alinhada com aquilo que o mundo está trazendo para elas, e outros que estão afim, na verdade, isso aqui. Eu quero viver bem. Eu estou disposto a abrir mão daquilo que é certo, daquilo que é o correto, porque eu quero garantir a minha viagem, eu quero garantir a minha condição. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, nós estamos em uma situação hoje, e esse é um chamado no qual eu me incluo, como responsável por uma instituição que tem como papel formar líderes que lideram como Jesus, é restaurar as lideranças que entendam que o nosso referencial de liderança é Jesus. Não é fulano, cicrano, por maior que eles tenham sido, por maior que tenha sido o seu legado, eles não são a referência de liderança para nós. Nós precisamos voltar a essa essência do entendimento de que nós estamos aqui para cumprir um chamado de Jesus, para dar continuidade à obra dele. Nós fomos comissionados por ele para fazer a obra dele. Eu não quero fazer pregação aqui, o objetivo não é esse, mas o fato é que nós precisamos trazer de volta para dentro das lideranças da igreja essa essência. Deixa eu dar um dado aqui curioso. Numa reunião da Lead Like Jesus na América Latina, o meu par no México trouxe uma informação interessante. Falou assim, o Lead Like Jesus está sendo mais aceito dentro de empresas do que dentro de igrejas. Você imagina isso? Tem mais empresas dispostas a ouvir e a implantar o modelo de liderança de Jesus do que igrejas estão dispostas a ouvir isso. Isso está tudo errado, gente. É maravilhoso você ver organizações dispostas a isso, mas é um absurdo você ter um número de empresas
maior do que o número de igrejas. Eu concordo plenamente aí, viu, Jorge? Eu só queria voltar um pouquinho atrás aí, aquilo que Mário colocou, porque, veja bem, naquela questão da estratégia, quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo não arranjou nenhuma referência celestial. O diabo foi exatamente na Bíblia, usou 3 referências bíblicas para testar Jesus. O próprio Lutero, ele disse certa vez que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu não tenho dúvida nenhuma de quando a Bíblia ela é estudada, analisada e pregada de forma equivocada, aquilo que ela de fato está dizendo, ela torna-se uma arma contra o cristianismo. E isso nós estamos assim, de certa forma, a igreja, de certa forma, está pregando muitas vezes aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não garante. E isso acaba tornando-se uma brecha para que o inimigo entre. E aí, Mário, entra aquela brecha que você acabou de falar, de esquerda e direita. Você perde os referenciais. Quando você perde os referenciais, então você acha que uma pessoa que foi presidente do Brasil, que durante o seu mandato de presidente, ele fez coisas absurdas, porque está claro, ninguém aceita uma corrupção, ninguém aceita um roubo, ninguém aceita essa mudança de paradigma de família facilmente, exceto se o padrão dela não é o padrão que, de fato, fala para a gente. Né? Quer dizer, então, a Bíblia sendo pregada dentro das nossas igrejas de maneira errônea, com uma teologia, muitas vezes, completamente distorcida daquilo que devia ser, tem trazido às nossas igrejas uma fraqueza espiritual que leva, obviamente, então, a você aceitar que pessoas que não comungam das mesmas ideias, pessoas que não pregam os mesmos ideais, ou não têm a mesma ética, os mesmos princípios que nós temos, são aceitas de forma natural e tranquila. Isso é uma estratégia do inimigo, do diabo. A menina tinha razão, tem que fazer uma estratégia, e eles estão fazendo. Agora, a pergunta fica, e nós? O que vamos fazer? Vamos permitir? Vamos deixar? Eu acho que nós precisamos tomar alguma atitude extremamente rápida e drástica em nossas igrejas. A estratégia mais básica seria voltar a seguir a Bíblia como manual de regra, conduta e fé, né? Mas, como já falamos aqui agora, isso não está acontecendo, né? E as coisas que são importantes, de fato, que são preservar os eixos principais, os núcleos, as coisas nucleares, né? Que são os indivíduos, né? As crianças, os jovens, as famílias, também não estão sendo preservados em nome de posicionamentos aí, pensando em alguns perfis de liderança, liderança entre aspas, tá, Jorge? Alguns líderes estão mais preocupados em criar uma guerra para posicionamentos políticos, independente da corrente que seja, ao invés de proteger as suas ovelhas. Mas, assim, efetivamente, em termos práticos, vocês dois como líderes, o que vocês pensam que a gente pode fazer imediatamente, aconselhando as igrejas, a partir da divulgação desse vídeo, no observar, no agir, em prol de ações práticas para proteger a nossa nuclearidade, digamos, nosso núcleo como igreja e instituição? Tá, o primeiro ponto, quero dizer que eu concordo plenamente com o que o Zé falou aqui, estou totalmente alinhado com ele, com você, e eu vou trazer aqui uma posição a respeito disso. Em primeiro lugar, nós precisamos apresentar à comunidade esse tipo de situação. Nós não podemos mais nos omitir e ficar nos escondendo sem falar a realidade do que está acontecendo. Nós precisamos apresentar à nossa igreja, à comunidade, esse tipo de fato. Segundo ponto, nós precisamos nos unir. O grande problema que eu vejo hoje, que aí é uma estratégia do inimigo, de qualquer estratégia militar, você tem que dividir para conquistar. E quando a gente vê hoje denominações combatendo denominações, lideranças combatendo lideranças em função de pequenas diferenças ou até mesmo de grandes diferenças,
e entendendo que o que nos une é o amor de Cristo, o que nos une é o chamado que nós temos como igreja de cumprir a grande comissão, é aí que o inimigo entra nisso. Por quê? Porque começa a atacar exatamente nas vaidades. Vou falar para você hoje uma coisa interessante, gente. O maior problema das lideranças chama-se ego. Mas ego não é o ego de Freud, é um acrônimo americano chamado, em inglês chamado adding God out, colocando Deus de lado. Eu coloco Deus de lado, é o conceito do ego, é adding God out. Eu coloco Deus de lado e eu falo assim, Deus, isso aqui tu não se mete, isso aqui é o meu assunto. Então o que acontece? Nós precisamos expor essas situações, unir a igreja novamente, debaixo de um projeto cristão real, do cumprimento da grande comissão, de transformação da sociedade, parar com essas brigas bobas que só demonstram falta de sabedoria, falta de visão cristã. E aí eu vejo um papel do instrumento da imprensa cristã ganhar relevância. Eu entendo que é um papel da imprensa cristã assumir um papel de relevância na sociedade. Nós temos que parar de ficar dando notícia sem nexo, notícia que não vai acrescentar nada, fofoca gospel. Tem que parar com essa história de fofoca gospel e nós temos que trazer para as pessoas a consciência do que está acontecendo na nossa sociedade, a consequência do que isso está trazendo para a igreja, o que isso está trazendo para as nossas famílias, e nós começarmos a nos posicionar. E aí eu vejo aí que nós precisamos também ter a certeza que nós estamos elegendo lideranças corretas. Lideranças não apenas lideranças políticas, mas lideranças nas nossas instituições da igreja. Não faz sentido um líder da igreja fazer afirmações como nós vimos na semana passada, sendo feita em um comício, um líder evangélico dizendo que a igreja tem que pedir perdão a um ex-presidente da República. Isso é um absurdo. Então eu penso, na hora que você está elegendo uma liderança para a sua instituição, para a sua organização, qual é o critério que você está usando? Qual é a base que está sendo usada para esse tipo de coisa? Então nós precisamos repensar, sim, nosso posicionamento com relação às nossas lideranças. Temos que comunicar isso, nos unir, repensar a formação das nossas lideranças, porque no final das contas, tudo acontece daí para baixo. Deixa eu dar aqui só um conceito rápido para terminar. Existe um ponto que eu ensino muito para lideranças. Como é que você realiza uma mudança? Ela acontece em 4 etapas. Primeiro, você muda o conhecimento da pessoa. Você dá uma nova base de conhecimentos. Essa base de conhecimento muda a sua atitude, a sua perspectiva a respeito de algo. Isso muda o seu comportamento. E isso é que vai levar a uma mudança de cultura. Então, nós temos que pensar o seguinte, tudo começa lá com que tipo de conhecimento, informação a gente está dando. Isso é que vai mudar a perspectiva. Isso é que vai mudar o comportamento. Só a partir daí nós vamos ter uma mudança de cultura. Então, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de informação, o tipo de conhecimento que a gente está aceitando, recebendo e compartilhando. Ô Jorge, se me permite usar aí o seu primeiro item, aí quando você falou da coragem de falar. Eu creio, viu, assim, que nós precisamos... Esse item é fundamental. E em que sentido que esse item é fundamental? Hoje nós vemos muitas igrejas que estão com doutrinas extra-bíblicas, que estão com ensinos que estão extra-bíblicas. E aí, qual é a consequência disso? Você está dando um alimento para o seu rebanho, que não é um alimento verdadeiro, que não é um alimento que alimenta. E isso tem trazido consequências terríveis. Entretanto, nenhum de nós, de certa forma, temos tido coragem, assim, de usar uma expressão meio chula, assim, mas falar com amor, mas falar a verdade. Tá? E o que eu tenho percebido no nosso meio, é que no meio de lideranças evangélicas, nos dias de hoje, é que estes erros, eles continuam, e eles são, muitas vezes, replicados, e às vezes alguém da liderança evangélica fala alguma coisa meio fora daquilo que a palavra de Deus nos diz, e aí vai, e aquilo é replicado, e isso acaba tornando-se cada vez mais uma situação extremamente prejudicial mesmo. Tá? E aí vai destruir o quê? Vai destruir o item 2 que você falou, a união.
porque torna-se cada vez aí, obviamente, é impossível você unir, as pessoas são cristãs, se você tem uma caminhando numa direção e outra caminhando em outra. Para podermos unir, nós precisamos ter uma ideia, um princípio básico, bíblico, para caminhar. Eu sei, viu, Mário? Eu sei que isso é talvez a coisa mais difícil nos dias de hoje, quando você tem, segundo, eu estive ontem com o deputado Ismael, e ele fez uma relação. E ele chegou, não sei como que ele chegou a isso não, mas me falou que ele vai fazer uma carta para a liderança evangélica, e ele chegou a um número de 130 denominações, apenas aqui na Grande Vitória. Apenas aqui na Grande Vitória nós temos 130 denominações evangélicas. Qual a consequência disso? É que, obviamente, esse evangelho está cada vez mais frágil, mais fraco, mais dissolvido, e aí volta a história. Cadê a coragem nossa de falar, Jorge? É isso aí. Nós precisamos ter a coragem de nos posicionarmos, independentemente se isso vai afetar aí aquilo que alguém pensa, né? Aquilo que alguém entende que é bom para si mesmo. Se nós olharmos o exemplo de Jesus, ele sempre se posicionou. Jesus, ele elogiava muito rápido, mas também corrigia muito rápido, né? E a gente precisa aprender a ter esse tipo de posicionamento, Zé, sem dúvida. Bom, gente, o que a gente tem que levar desse momento e especialmente desse vídeo são 3 lições, eu acho. Primeiramente, a igreja tem que se posicionar como corpo de Cristo e pensando em todos os seus membros. Segundo, que a igreja tem que estar atenta às movimentações do mundo e do inimigo em direção à desconstrução, né, desse momento. E terceiro, que mais do que o inimigo, a igreja de Cristo tem que ter estratégia para cumprir o seu papel e alcançar o mundo de novo, voltar a alcançar o mundo, né? Porque acho que a igreja, e de maneira genérica e de maneira espacial aqui agora, a gente percebe que está perdendo o seu foco, o seu eixo e a sua missão fundamental de cumprir o ID de Jesus. Só queria complementar, Mário. Voltando a Efésios 6, ele diz lá para que nós possamos estar preparados para o dia mau. Eu creio que nós hoje, estamos na igreja, hoje está exatamente passando pelo dia mau. E muitas vezes nós não estamos preparados para resistirmos às investidas do inimigo. É uma pena. É isso aí, Zé. Bom, é verdade. Esse foi mais um Comunhão Debate. Nós vamos voltar a falar sobre esse e outros temas junto com vocês. No início eu não apresentei oficialmente vocês, informalmente. Pastor Jorge Monteiro, líder do ministério Lead Like Jesus no Brasil, né? Além disso tudo, é um grande amigo. Primeiro é um grande amigo, né? Pastor José Ernesto Conte, eu posso chamar também de reverendo, né? Porque é presbiteriano. E é vice-presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Espírito Santo, já foi presidente também, ou está presidente ou é vice-presidente? Né? Presidente. E meu amigo também. Né? Muito obrigado para você que nos assistiu, obrigado a vocês dois que participaram conosco, e até o próximo Comunhão Debate.